Era Natal de 1965, antes do homem ter pisado na Lua, antes da queda do Muro de Berlim e antes de muitas coisas boas e ruins acontecerem. Para mim, foi a última vez que eu conheci a inocência, antes daquela sombra rastejante atingir a minha família, antes da loucura, antes da morte. Antes, foi o calendário do advento, aquela coisa maldita que eu tinha que ter. Cada porta, uma promessa de Natal, e a cada janela, uma lembrança embaçada do calor e da bondade da época festiva. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos ao Natal na Terra do Medo. Se vocês não repararam, eu sou uma árvore de Natal. Fala oi, Duende Vitor! Oi, gente! Ô, minha gente, tá tão desconfortável isso aqui, mas eu achei tão quente que eu achei que era necessário. É a árvorezinha de Natal da Terra do Medo. Gostaram, gente? Eu sou bem clean girl, eu tava falando com o Vitor, né, Vitor? A gente... Bem basiquinha. Bem basiquinha, né? Vocês nem reparam nada de diferente aqui. E hoje, que entramos na semana do Natal, não há melhor momento pra gente contar uma história de terror bem natalina, bem assustadora, bem pesadinha, mas com aquele arzinho de Natal, aquele gostinho de panetone. Vamos então continuar a história de hoje? Eu tinha 9 anos. Enquanto no passado os pais não temiam pela vida dos filhos e deixavam eles brincarem livremente pelas ruas no Natal, esse tempo tinha ficado para trás. Se a neve tivesse caído, não teria nenhuma alegria. Sem guerra de bola de neve, sem trenóis passeando para lá e para cá, bem, crianças não podiam ser crianças. Embora os jovens pudessem até ter medo do escuro, quem estava com medo de verdade eram os pais. O medo da perda definitiva. Uma dor que ninguém consegue nem explicar. Nos 3 natais anteriores, sem falhar, uma coisa terrível tinha acontecido. Em cada um dos 3 natais passados, uma criança desaparecia. Embora eu fosse muito jovem naquela época, eu lembro de tudo como se fosse ontem. Eu esqueci de mostrar isso pra vocês. O subúrbio onde a gente morava tinha se tornado um lugar sombrio. E é justo, porque uma tragédia desse tamanho vai drenando a felicidade de um lugar como sangue numa ferida aberta. Nenhuma árvore de Natal e nenhum cântico podia estancar esse fluxo. O primeiro a desaparecer foi o Tommy Graham. Ele tinha 11 anos na época e eu até tinha visto ele pessoalmente algumas vezes, mas a gente não se conhecia. Eu lembro da minha mãe chorando muito quando isso aconteceu. Ela não conseguia nem imaginar uma tragédia tamanha acontecendo com uma criança, e a dor que os pais com certeza estavam sentindo não parava de sair dos seus lábios. Naquele Natal, meu pai me abraçou mais forte do que nunca tinha me abraçado. Dava pra ver que eles estavam super afetados com o desaparecimento da criança, tal qual o resto da comunidade. No ano seguinte, outro Natal chegou e outra criança foi levada. O nome dela era Cheryl. Ela tinha só 4 anos de idade, era minúscula e frágil. Lágrimas foram derramadas e uma raiva muito mal direcionada foi descarregada na polícia, que era incapaz de encontrar ela. E no ano novo, já era de pensamento geral que, assim como Tommy no ano passado, a Cheryl não seria encontrada. Eu, como muitos dos meus amigos, fiquei assustada com o desaparecimento das crianças. Foi a primeira vez que eu me dei conta de que os adultos podiam fazer mal a nós, mesmo os mais vulneráveis. Eu me dei conta, finalmente, de que as crianças não estavam totalmente seguras e que os mais fortes podiam fazer coisas indescritíveis em suas mentes. Eu já tinha ouvido vários contos de fadas e histórias como o Flautista de Ramelã e o Bicho-Papão, mas o que estava acontecendo na nossa cidade era uma coisa muito mais triste, apavorante, uma coisa muito mais real do que qualquer história da carochinha. Apesar de todo esse impacto, não foi até a 3ª criança desaparecer que eu realmente fiquei desolada. O nome dele era Finn, um dos meus melhores amigos, um amigo muito próximo. A gente morava na mesma rua, jogávamos bola no campo perto da casa dele e íamos e voltávamos juntos da escola sempre. O meu pai costumava levar a gente no cinema quase todos os domingos e comprava cachorro quente pra gente lá.
E quando a gente chegava em casa, a minha mãe servia um belo assado de domingo pra gente. O Finn era como da família pra gente. E até hoje eu penso nele, sabe? Onde que ele estaria agora? O que ele teria escolhido fazer da sua vida? O quanto a gente perdeu por não conhecer o Finn adulto. Sem risadas, sem lágrimas juntos, apenas um assento vazio no cinema e uma carteira vaga na sala de aula. Eu me lembro do seu cabelo louro, dos seus olhos azuis mais do que qualquer coisa por algum motivo. Eu lembro disso e da sua natureza despreocupada. Eu senti muito a falta dele e ainda hoje eu desejo que não tivesse acontecido. Assim como os outros, o Finn foi arrancado da sua cama na mais pacífica das noites, a véspera de Natal. Os seus pais tinham colocado ele na cama, colocando a meia dele na lareira e beijando sua testa pacificamente, desejando um Feliz Natal. Eles esperavam acordar com os passos animados do seu filho, correndo em direção à árvore de Natal para conferir o que o Papai Noel tinha trazido, o que tinham naquelas caixas embrulhadas embaixo da árvore. Mas tudo que eles encontraram foi uma cama vazia, a perda do seu único filho e uma janela aberta sugando toda a felicidade do dia do Natal. Os pais das 3 crianças não desistiram. Na verdade, eles nem conseguiriam desistir. Muito menos presumiram o pior. Grupos de busca foram organizados, panfletos foram distribuídos, cartazes foram colados em lojas, em postes, em paredes. E a esperança sempre estava lá, presente. Na esperança mesmo de que essas crianças reaparecessem ilesas, prontas para voltar para casa. Naquele ano, dia 28 de novembro de 1965, toda a esperança foi extinta. Foram encontrados 3 corpos frágeis de Tommy, Cheryl e o meu querido Finn. Foram encontrados enfiados sem cerimônia num cano velho de esgoto, seus corpos apodrecendo embaixo das águas. A dor chegava a ser palpável. As famílias não podiam acreditar, e para nós, que conhecíamos as vítimas, seria o Natal mais sombrio de todos. 3 dias depois, o mês virou. Os olhos se voltaram para o Natal, e o medo trêmulo de algo cruel e insensível vivendo entre nós. 3 crianças em 3 anos. Agora, no quarto. O que aconteceria na véspera de Natal? Qual família seria destruída? Que criança seria arrancada da sua cama quentinha e confortável, tirada dos seus sonhos com os presentes embaixo da árvore, para ser descartada num cano de esgoto como se fosse um lixo fétido? Os meus pais estavam nervosos, mas quem poderia culpar eles? Eu podia sentir a diferença na atmosfera nas ruas que eu costumava brincar. Os pais estavam recolhendo seus filhos cada vez mais cedo, antes que o escuro chegasse. À noite, mais de uma vez eu ouvi marteladas, provavelmente de alguma janela sendo trancada para nenhuma criança ser tirada durante a noite. No dia 1º de dezembro, meu pai pendurou nossas luzes de Natal do lado de fora da nossa casa, ao longo de toda a nossa calha. Tentávamos normalmente pensar em tempos mais felizes. Como sempre, ele me pediu para ajudar. "Você é minha copilota, garota", dizia ele com seu cachecol vermelho, subindo as escadas mais próximo ao teto. Ele tinha servido a Força Aérea antes de eu nascer, então ele ainda usava alguns termos, mas eu não me importava, sabe? Eu me sentia muito especial. Nos anos anteriores eu sempre era pequena demais, jovem demais para de fato ajudar na decoração de Natal. Mas meu pai sempre fazia questão de me incluir. Eu acho que, na verdade, ele só queria passar um tempo mesmo comigo, sabe? Um tempo entre pai e filha. Ficar no pé da escada, observando ele fazer as coisas enquanto assobiava uma canção de Natal, me fazia mesmo me sentir fazendo parte, sabe, da celebração anual. Mas aquele ano foi diferente. Eu finalmente tinha altura suficiente para subir na escada e de fato ajudar com alguma coisa, enquanto eu via pequenas luzes desgastadas ou na cerca ou na casa de algum vizinho. A minha mãe ficava aterrorizada. Ela sempre tinha visões da gente caindo para a morte. Mas o meu pai sempre parecia confiante. Não arrogante, só confiante mesmo.
mesmo, sabe? Ele sempre passava pra gente que tudo ia ficar bem. Agora, olhando pra trás, eu acho que isso é o que eu mais admirava ele quando eu era criança. O quanto ele era confiante e tentava passar segurança pra família dele. Eu nunca tive medo naquelas escadas. Eu sempre me senti amada, sempre me senti segura, sempre. Antes de descer das escadas, eu olhei ao redor, assim, eu vi o teto das casas e dali eu via tudo diferente. E eu notei que esse ano não tinha tantas luzes de Natal quanto costumava ter nos outros anos. Naquela noite, eu sabia exatamente o que estava vindo. A minha mãe me colocou na cama enquanto meu pai terminava de pendurar algumas decorações de Natal no meu quarto. Eu sempre senti que aquelas decorações me protegiam, sabe, de certa forma. Eu sempre me mexi muito à noite, assustada com o escuro, mas por algum motivo eu achava que aqueles pedaços de papel coloridos, aquela árvore de Natal no outro canto, algumas decorações natalinas iriam me proteger de todo o mal do mundo. Iria me proteger de toda a monstruosidade que se escondia no escuro. A minha mãe me deu um beijo na testa e saiu do quarto. E o meu pai estava lá no canto, com as mãos nas costas, sorrindo. Bem, minha copilota, você sabe que horas são? Ele me falou enquanto nós dois sorríamos. Deixa eu ver, papai, por favor. Eu gritei animada. De trás de suas costas, ele tirou um calendário do advento. Assim que eu o vi, eu já pulei de alegria e puxei das mãos dele, me colocando debaixo da coberta de novo. O meu pai sentou na beirada da cama, bagunçou meus cabelos enquanto me observava. Ele sabia que eu amava ganhar um calendário do advento. E eu tava com medo de não ganhar aquele ano, porque ele já tinha comentado que tava em falta nas lojas. Mas o meu pai, sendo meu pai, dirigiu horas e horas até encontrar um, para que 1º de dezembro, a primeira noite do advento, eu tivesse o meu próprio calendário. E olha, era lindo. Era um calendário do advento feito à mão, que tinha lindos desenhos tanto na frente quanto atrás. As linhas esboçavam ruas coloridas de Natal, cheias de luzes, com casas cobertas de neve, e das janelas saía uma luz amarela quentinha, esperando a noite em que o Papai Noel passaria por lá. O que eu mais amava nos calendários do advento, pelo menos os bons, era que eles sempre contam uma história. Eles mostravam algo maravilhoso acontecendo. Cada porta ou janela seria aberta noite após noite, revelando uma imagem e construindo aquele clímax maravilhoso do Natal. Eu amava as antecipações das festas. E o calendário do Advento trazia a esperança do Natal. Trazia a esperança do que o Natal realmente significa, que não é só presente. E é claro que como criança eu sempre amei a parte dos presentes, mas não só isso. Mas o fato de estar sempre perto da família, de encontrar os meus avós que moram do outro lado do país, de comer todo doce peru que coubesse na minha boca, poder ficar longe do tédio da escola, poder brincar com os brinquedos novos, poder brincar com meus amigos. E foi exatamente o pensamento de brincar com os meus amigos que me derrubou por um momento. Lá estava eu, segurando o calendário do advento, com as portas numeradas de 1 a 24, dia 1º de dezembro até a véspera de Natal. A mesma noite que há um ano atrás o meu querido amigo Finn tinha sido levado, assassinado e deixado para apodrecer no esgoto. Eu comecei a chorar. E o meu pai pareceu saber na hora o motivo do porquê eu estava chorando. Ele perguntou sobre o Finn e quando ele mencionou o nome dele, eu comecei a chorar mais forte desde que eu soube que ele morreu. O meu pobre amigo não teria mais aquelas noites despreocupadas perto de mim e do meu pai. A gente não caminharia mais juntos até a escola. Foi então que meu pai me explicou algo sobre a morte. E essas palavras sempre ficaram comigo. Sabe de uma coisa, garota? Sempre que você tiver na sua cabeça as pessoas que acabaram falecendo, ainda assim elas estarão vivas de alguma forma. Elas estarão sempre com você. Então o Finn, ele tá aqui, ó, disse ele apontando pro meu peito gentilmente. Essas palavras me trouxeram algum conforto. E eu ainda estava chorando quando meu pai me colocou na cama, me deu um beijinho e estava saindo do quarto, deixando uma greta da porta aberta para que a luz entrasse e eu não ficasse completamente no escuro. Ele tinha deixado o calendário do advento perto de mim. Suas janelas fechadas ficaram me encarando na mesinha de cabeceira. Eu estava completamente exausta e então, ainda pensando no calendário do advento, eu peguei no sono. Eu acordei à noite de um sonho
horrendo, com o meu amigo Finn, a Cherry e o Tommy, com o corpo deles esmagados dentro do esgoto e água suja correndo para dentro de bocas que antes riam e falavam bobagem, só para depois serem silenciadas por uma mão brutal e invisível. Na escuridão, a voz do Finn gritou, gaguejada e afogada. Uma palavra veio à tona e se agarrou em mim como nenhuma outra. Corre! Eu pulei da minha cama, encharcada de suor, já pronta para chamar o meu pai e a minha mãe aos berros, mas algo me chamou a atenção. Eu olhei para o calendário do advento, para aqueles desenhos natalinos, as neves em cima das casas. Ele estava parado ali, exatamente como eu tinha deixado. Ainda assim, tinha alguma coisa de errado, uma coisa que eu não estava me lembrando. A primeira porta estava entreaberta, exatamente como a porta do meu quarto. A minha mão suava enquanto eu ia com ela em direção à porta para descobrir o que tinha ali guardado para mim. O meu quarto estava mal iluminado. Eu apertei os meus olhos e minha mente foi calmamente juntando o desenho por trás da porta número 1. Conforme o meu olhar foi se ajustando, eu fiquei completamente horrorizada e eu gritei por minha família. Em segundos a minha luz estava acesa. O meu pai já tinha me pego no colo e estava me consolando, enquanto me colocava de volta na cama. Eu apontei para o calendário desesperada, falando para ele que tinha uma coisa terrível atrás da porta. Claro que na mesma hora ele olhou, conferiu o que estava lá e sorriu para me tranquilizar. É só uma cena feliz de Natal, garota. Ele disse, me entregando o calendário. Eu olhei e deu para ver que ela tinha mudado ligeiramente. A imagem mostrava uma velha ponte de pedra coberta de neve. Crianças estavam brincando em cima daquela ponte, felizes. Claro, olhando, era uma imagem inofensiva de Natal. O meu pai saiu do quarto e logo eu já estava quase pegando no sono. Mas duas coisas não saíram do meu pensamento. O pensamento do Finn gritando corre no meu sonho e do que eu podia jurar ter visto naquela portinha do calendário. A ponte realmente estava lá, só que embaixo dela tinham dois olhos que observavam as crianças brincar. E esses olhos estavam completamente tomados por um ódio e uma raiva arrebatadores. O dia seguinte na escola até que passou bem rápido, só que no caminho eu comecei a arrastar os meus pés pelas calçadas congeladas, pensando em Finn e como ele sempre andava ao meu lado. Quando a minha casa apareceu à vista, eu sorri alegremente, vendo as luzes que eu e meu pai tínhamos colocado. Elas aqueceram meu espírito, mas quando eu entrei no meu quarto, a minha alma ficou gelada e estagnada mais uma vez. A próxima porta do calendário do advento tinha sido aberta. Dessa vez eu não estava no meu quarto para ter aberto ela sem querer, como na noite anterior, que eu presumi que eu abri durante o sono. Não tinha como. Alguém tinha aberto. Eu toquei no número 2 amarelo na porta. Um número que deveria me dar alguma surpresa ou uma imagem muito bonita para me lembrar que o Natal estava próximo. Eu hesitei. Então eu olhei para trás dela. Outra cena de rua apareceu diante de mim. Dessa vez, um menino de vermelho puxava um trenó atrás dele, enquanto outras crianças brincavam de guerra de bola de neve, sorrindo e se divertindo muito. A princípio eu sorri porque na imagem não tinha nenhum intruso escondido, nenhum olho encarando da escuridão com desprezo. Mas justo quando eu apoiei meu calendário do advento na mesinha de cabeceira, eu vi o contorno tênue de uma pessoa olhando diretamente para mim, quase invisível, mas se escondendo dentro daquela cena de Natal, sentada ali no trenó vermelho do menino. Eu esfreguei meus olhos desesperada, com medo de que quando eu abrisse, eles reafirmassem a presença daquele ser maligno lá. Mas assim como os olhos malignos desapareceram da imagem do dia 1º de dezembro, aquele contorno tênue também desapareceu da imagem do dia 2. Eu sabia que ninguém ia acreditar em mim. Pior ainda, nem eu mesma conseguia acreditar direito em mim. A minha mente de 9 anos não conseguia entender as coisas tão estranhas e sinistras. Mas eu não estava tão distante da ideia de coisas estranhas se esgueirando pelo escuro. Criaturas das quais nem meus próprios pais conseguiriam me defender. A criatura tinha seguido em frente,
e eu tinha quase certeza que ela estava escondida atrás da porta do dia 3. Na manhã do dia seguinte, eu prometi para mim mesma que eu não abriria nenhuma porta do calendário do advento. Mas ainda assim, alguém ou alguma coisa estava fazendo isso por mim. Naquela noite eu acordei na escuridão mais uma vez. O mesmo sonho se desembolou naquela noite. O pobre Finn afogado e abafado embaixo daquela água suja, chorando, mas ainda assim me alertando, me implorando. Corre! Ele me dizia, corre! Novamente eu pulei da minha cama desesperada e novamente a porta do calendário do advento tinha aberto sozinha. Ali no escuro, olhei, compelido pelo medo de não olhar, o terror de não saber o que estava por vir. Pois naquela imagem ficou claro para mim que alguma coisa estava a caminho. Algo indescritível estava sendo tramado, lenta, mas certamente se aproximando de mim. Por trás daquela porta escura tinha outra cena de Natal. Famílias patinando felizes sobre um belo lago congelado. E sob aquela barreira transparente de frio e aquele lago congelado, havia uma forma escurecida, indefinida, mas malévola. Uma forma embaçada sob o gelo, olhos encarando com desgosto as famílias patinando felizes lá em cima. Eu gritei novamente e ainda assim, os resultados eram muito familiares. Minha mãe e meu pai chegaram cansados, mas nunca irritados com a filha que acordava eles com medo à noite. Mamãe me colocou na cama e enquanto isso, eu explicava para eles freneticamente que a cada porta aberta no calendário do advento, algo aparecia, algo que provava que tinha alguma coisa querendo me fazer mal. Mas mais uma vez, não tinha nenhuma prova disso. Mais uma porta que só mostrava felicidade e diversão natalina. Papai disse que eu estava tendo pesadelos e que ele e a mamãe ficariam comigo um tempo até eu adormecer. Eu até ouvi eles sussurrando sobre o trabalho de manhã, mas eles estavam mais preocupados comigo do que perder algumas horas de sono. No dia seguinte, novamente eu tentei ignorar o calendário do advento. Eu tentei desesperadamente evitar suas portas. E novamente eu falhei. À noite eu acordei do mesmo sonho horrível e ainda assim, dessa vez, o calendário não estava aberto. A porta com o número 4 amarelo permanecia fechada. Eu esperei que o que quer que tivesse naquelas imagens tivesse ido embora, que aqueles olhos assustadores tivessem desaparecido, me deixando curtir a minha antecipação do Natal. Mas justo quando eu acenei de volta para o sono, mais feliz do que eu já estive desde que encontraram o corpo do Finn, eu ouvi um barulho. O som de um dedo puxando o papelão. Eu abri os olhos e encarei com total descrença aquela porta sendo aberta por uma mão invisível. É até estranho que eu não conseguisse gritar naquele momento, mas depois eu ouvi falar que quando você tá com muito medo que você mal consegue descrever, pode ser que você não consiga gritar e nem fazer nada. Eu abri minha boca, mas nenhum som saía. Era um pavor, um medo completamente avassalador. Eu fiquei ali parada no escuro olhando aquela porta, com medo tanto do que poderia aparecer, quanto com o que estava abrindo ela. Eu gostaria muito de poder falar que as imagens assustadoras pararam de aparecer, que tinha tudo se resolvido, mas infelizmente eu não posso. Algumas noites o sonho com o Finn me mandando correr aparecia, outras não. A única coisa certa era de que em algum momento alguma porta do calendário do advento iria se abrir, fosse de manhã ou à noite. Cada porta mostraria um momento de felicidade natalina e durante um certo período de tempo, algo completamente horrível que só eu conseguia ver. Uma das imagens mostrava um grupo de um coral natalino cantando uma linda canção enquanto eram iluminadas pela luz de uma janela. No fundo, havia o contorno de algo observando, algo esperando a espreita, algo seguindo implacavelmente para a véspera de Natal, a última porta. Uma outra imagem mostrava uma menina não muito mais velha do que a Cheryl, a pequena menina que havia sido morta, colocando presentes numa meia em cima de uma lareira, mas ainda assim, por um breve momento, eu pude ver uma mão tentando alcançar a menina. No dia 20, as imagens horríveis tinham se intensificado, assim como os sonhos que eu estava tendo. O Finn agora gritava o meu nome. Sua voz ecoava de um ralo, dizendo para eu ir embora. Conforme aqueles terrores noturnos se revelavam, as imagens iam ganhando mais peso, mais imediatismo. Até porque agora eu estava certo que as imagens mostravam a rua que eu morava. Meu pai me encontrou chorando
vivendo aquela noite. E quando ele me perguntou o que estava acontecendo, eu contei tudo a ele. Eu acreditava que tinha algo maligno vindo. Algo horrendo que tinha arrancado 3 crianças inocentes de suas camas nos 3 anos anteriores. O mesmo mal que havia levado meu amigo. Aquele horror escondido na véspera de Natal viria atrás de mim. Papai tentou me tranquilizar, dizendo que era coisa da minha cabeça. Quando ele olhava o calendário do advento, tudo que ele via era uma rua genérica. Nenhum rosto conhecido, nenhum lugar familiar. Mas eu via diferente. O desenho mostrava claramente, casa por casa, centímetro por centímetro, que algo estava se aproximando a cada dia. Aquela figura tênue estava esperando para se fartar mais uma vez. O meu pai até falou para jogar o calendário do advento fora se aquilo estava me perturbando tanto, mas eu implorei para que ele não fizesse isso. Eu precisava saber o que estava vindo atrás de mim, como fez nos últimos 3 anos. Os dias 21, 22 e 23 de dezembro foram torturantes. Seria o momento de eu estar completamente animada com o Natal, mas eu não estava. Até porque eu sabia que eu não viveria para vê-lo. A porta do dia 21, mais uma vez, foi aberta por uma mão invisível enquanto eu dormia. A imagem mostrava uma casa com luzes de Natal penduradas no telhado, com a imagem de algo terrível se aproximando dela. Eu estava mais que certa de que aquela casa era minha e de que aquela decoração era da minha família. Mas quando eu botei a cabeça pro lado de fora, não tinha neve. Só um vento frio, gélido, corria ali em volta. Eu não conseguia ver a figura lá fora, mas eu conseguia sentir que ela estava à espreita, só esperando a véspera do Natal. No dia 22, a figura se aproximou mais ainda da nossa casa enquanto a neve caía no calendário do advento. E no dia 23, o intruso tinha alcançado o nosso portão do jardim. Naquela noite eu tive uma visão terrível. No meu sonho, eu me encontrei deitada no escuro. Eu não conseguia ver nada e tudo que me rodeava era o vazio do inverno. Dor percorria por todo o meu corpo e o som da água corrente me empurrava sobre ele, fazendo eu me afundar cada vez num ralo mais obscuro. Estendendo a minha mão instintivamente, eu toquei na boca congelada de outra criança. Ela lentamente empurrou a minha mão, sussurrando uma frase: "Corre! Vai embora." Eu não gritei dessa vez. Não pulei da cama como uma presa fugindo de um predador. Eu fiquei ali deitada no silêncio da noite. E no meio daquela quietude, eu chorei. Aquelas correntes natalinas que meus pais penduraram no meu teto não estavam me protegendo dos pensamentos daquelas crianças que tinham sido levadas nas últimas vésperas do Natal. E nem do pensamento de que eu seria a próxima. E então o dia havia chegado, a véspera de Natal. Eu tava com medo, eu tava apavorada, mas uma distância me atingiu. Uma distância que desacelerou minhas palavras e me deixou indiferente do período festivo. E também sobre a minha família. Eu gostaria que não tivesse sido assim. Eu devia ter saboreado cada momento. Só que eu tava tomada pelo completo medo. Eu tava cansada de tudo. Era uma pressão que nenhuma criança de 9 anos deveria sentir. O meu pai sabia que eu não tava no meu normal. Porque eu normalmente era como as outras crianças. Eu super ficava animada na véspera de Natal. Ficava entusiasmada pelo que viria. Mas lá estava eu, do lado de fora, no frio, ajudando meu pai a consertar as luzes que haviam quebrado. Eu observei o meu pai nas escadas mais uma vez. As telhas, as árvores, as calhas. Eu fiquei pensando em como as famílias da Cherry, do Finn, do Tommy se prepararam para aquelas vésperas de Natal sem ter a menor ideia do mal que ia atormentar a vida deles depois dali. Pelo menos eu estava informada, eu tinha noção daquela figura tênue que cada dia se aproximava mais da minha casa, para abrir a minha janela enquanto eu dormia esperando a manhã de Natal, para me arrancar da minha cama, me massacrar e depois jogar meu corpo em algum esgoto qualquer da cidade. Enquanto o vento uivava e as luzes tilintavam, eu olhei para o portão do meu jardim, que foi o último lugar que eu tinha visto meu futuro atacante. Eu não conseguia ver nada, só a rua vazia na noite mais silenciosa do mundo. Mas em meio àquele silêncio, eu conseguia sentir algo me espreitando. O meu pai desceu assobiando a escada e eu perguntei para ele como se fosse um fato se ele pregaria as minhas janelas. Ele nem me perguntou por quê. Ele sabia que os vizinhos tinham feito a mesma coisa. Então entramos, o meu pai foi até a sua caixa de ferramentas e começou a pregar alguns pregos na moldura da minha janela. Quando eu estava confiante de que nada conseguiria mesmo passar pela janela, eu perguntei pro meu pai se ele faria mais uma coisa.
Só mais uma. Sentar na minha cama a noite inteira e ficar olhando por mim até de manhã. Ao contrário das outras noites, ele não disse que lá fora não tinha nenhuma monstruosidade e nem que o mundo era um lugar seguro, porque ele sabia que naquela noite aquilo seria uma mentira. Ele estendeu a mão gentilmente sobre os meus ombros e disse: se você precisar de mim, eu vou estar sentado ali no canto até a hora de abrir os presentes. E ali ele sentou. A minha mãe veio até o meu quarto e me deu um beijinho de boa noite para voltar para a cozinha para preparar o jantar da noite seguinte. Eu queria tanto estar lá para ver isso. Eu não estava nem me importando com presentes naquele ano. Eu só queria estar sentada à mesa, rindo com o vovô e com a vovó e sabendo que o pesadelo de dezembro de 1965 tinha acabado. Adormeci enquanto meu pai sentava próximo à minha cama lendo um livro. Devia ser 2 ou 3 da manhã quando eu acordei. Eu não sabia a hora exatamente, mas eu sabia que era o meu pai que estava em pé na minha janela, olhando para a rua lá embaixo. Eu sussurrei para ele perguntando o que tinha de errado, mas sua resposta foi hesitante. Nada, garota. Volta a dormir. Foi então que eu ouvi, certo e trabalhoso, o som de passos se arrastando lentamente pelo caminho do nosso jardim, andando em direção à nossa casa. O som me assustou e os meus pensamentos foram direto para o calendário do advento, para a figura que tinha sido desenhada lá e que havia me assombrado. Da pouca luz eu conseguia ver que a última porta, a da véspera de Natal, ainda estava fechada. Os passos continuaram, um atrás do outro, continuamente. O meu pai estava olhando lá fora enquanto eu perguntei para ele se ele estava vendo alguma coisa, e ele só balançou a cabeça. Os passos pararam e o silêncio cobriu tudo. E esse silêncio foi quebrado com 3 batidas fortes. Era na nossa porta. Eu gritei em completo terror e comecei a soluçar. Veio me levar, pai, como Finn e os outros. Eu gritava em completo desespero enquanto as lágrimas rolavam pelo meu rosto. Besteira, deve ser só um vizinho ou alguma coisa assim, disse o meu pai sem convicção. 3 batidas mais fortes ecoaram e pela primeira vez eu vi medo no rosto do meu pai. E eu ouvi a minha mãe gritando lá do quarto, perguntando o que estava acontecendo. Não, pai, tá aqui para me levar. Eu gritei enquanto eu entregava o calendário para ele. Vai, abre a última porta que você vai ver. Véspera de Natal, a cada véspera de Natal ele vem e leva uma criança. Abre, eu prometo que você vai ver. 3 batidas mais uma vez. Dessa vez muito mais altas. Por favor, pai, abre essa porta que você vai acreditar em mim. Ele veio aqui para me pegar. A mão do meu pai tremeu enquanto ele segurava o calendário firmemente. Lentamente, ele abriu a porta do calendário para ver o que mostrava. Meu Deus, não! Ele gritou. E com isso ouvimos o som mais hediondo, um que estava carregado de pavor, um clique de uma tranca, o girar de uma maçaneta e a porta da frente se abrindo para o frio. E então passos na escada, procurando, buscando, quando finalmente veio em direção ao meu quarto. Por favor, pai, me ajuda! Implorei enquanto aquela coisa dos pesadelos se aproximava. Ele olhou pra mim lutando pra esconder o medo, mas eu podia ver gravado no seu rosto. Me escuta, filho, assim que eu sair daqui você vai pegar qualquer coisa pesada e vai botar na frente da sua porta. E você não vai abrir a não ser que seja eu ou a sua mãe. Eu acredito que nesse momento ele conseguiu ver o desespero dos meus olhos. E antes de sair do quarto, enquanto os passos alcançavam o quarto ao lado do meu, ele deu um tapinha na minha cabeça e disse: vai ficar tudo bem. Eu fiz o que ele disse. Assim que ele fechou a porta, eu já arrastei a minha mesinha de cabeceira, minha escrivaninha, cadeira, livros, tudo pra frente da porta do meu quarto e fiquei torcendo para os meus pais estarem bem. A princípio eu não ouvi nada pela nossa casa, quando de repente eu comecei a ouvir gritos violentos. Eu ouvi móveis quebrando, caindo, vidro estilhaçando e o pior, eu ouvi o grito da minha mãe. Ela chorou, gritou e agonizou e finalmente eu não aguentei mais. Eu não podia deixar ela sozinha. Eu tirei todas as coisas de frente da minha porta e comecei a andar pelo corredor. Um ar frio dominava a casa. A porta da frente estava aberta, as decorações de Natal balançavam com o vento e lá fora, ajoelhada, estava minha mãe, sozinha, aterrorizada, gritando pra noite. Perder um pai é difícil para uma criança. E isso acontecer na véspera de Natal é mais difícil ainda. Ainda assim, a dor daquela noite corta mais fundo do que a maioria. Poucos podem conhecer a verdadeira dor. Ao longo dos anos eu tentei entender ela mais claramente. Entender o que era a minha vida antes e o que é agora. Sem sucesso.
Eu não posso dar explicações sólidas e nem posso dizer que um dia a minha raiva ficará menor. Eu tentei viver o melhor que eu pude, tentando tirar o mistério da minha cabeça. Cada ano é isso, até o Natal. As memórias inundam como um cobertor reconfortante e logo são arrancados por uma mão obscura. Os meus próprios filhos, agora já crescidos, ainda me perguntam por que eu fico um pouco distante nessa época do ano. E para isso, eu não dei a resposta real. Tudo que eu posso dizer é isso. Eu sei de duas coisas, e ambas me assombram até hoje. A primeira é que ninguém nunca viu ou ouviu falar do meu pai novamente. A minha mãe continuou com a boca fechada até morrer sobre o que apareceu na nossa casa aquele ano, o que levou seu marido. E quem pode culpá-la? Eu também sei o que tinha na última porta do calendário do advento, e o que tinha assustado meu pai tão profundamente. Era um desenho como os outros, uma cena feliz de Natal, só que com uma diferença horrível. Mostrava um menino dormindo profundamente na sua cama na véspera de Natal. Uma criança que estranhamente se parecia muito com meu pobre amigo Finn, sem saber que a sua vida estava muito próxima de acabar e que naquele momento ele estava sendo observado pela janela pelo seu futuro assassino, cujo rosto era idêntico ao rosto do meu pai.